Olá, alunos, vamos para mais uma videoaula e o tema de hoje é probabilidade. Bem, dado um espaço amostral equiprovável, a probabilidade de ocorrência de um evento em um experimento aleatório é calculada da seguinte forma: o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Lembrando que ela varia entre 0 e 1, ou de 0 a 100% de um evento ocorrer. Vamos então a um exemplo onde vai ficar mais claro. Ao jogar uma moeda uma única vez, qual a probabilidade do resultado ser coroa? Bem, nós temos que na moeda, ao ser lançada, nós temos duas possibilidades, cara ou coroa. E nós sabemos que o caso favorável para nós é que seja coroa. Então, é uma possibilidade que caia a coroa. Então, os casos possíveis são 2. Fazendo, então, a probabilidade, casos favoráveis 1, casos possíveis 2. Então, fica sendo 1 sobre 2. Essa já é a resposta fracionária, mas se eu quiser transformar, ou se o problema pedir para que seja transformado em porcentagem, eu preciso pegar um 1 e dividir para 2, que é igual a 0,5, e aí eu tenho que 50% é a minha resposta. Bem, segundo exemplo. O segundo exemplo é mais elaborado e tem lá na apostila de vocês, a partir da página 104, esse assunto. Bem, Bruno e Pedro vão jogar um dado não viciado para verificarem quem iniciará o jogo de bola de gude. E agora nós temos aí o diálogo entre os dois. Oi, Pedro, vamos jogar um dado para ver quem iniciará o jogo? Certo, Bruno, o que conseguir o maior número começa. E aí o problema já vem dando o resultado dessa situação. Bruno jogou o dado e achou o quê? E caiu 4. Então, a partir dessa situação, que Bruno jogou o dado e caiu 4 e agora é a vez do Pedro, nós vamos ter aí algumas perguntas. Bem, primeiro, qual o total de possibilidades que eles têm de tirar um número do dado e quais são elas? Bem, o dado tem quantas possibilidades? Quantos números tem no dado? 6. Então, são 6 possibilidades. Pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Segunda pergunta. Que números Pedro pode tirar para vencer o Bruno? Bem, se ele tirou 4, as únicas possibilidades para que ele vença é se sair 5 ou 6. Então, quantas possibilidades são? 2 possibilidades. Então, qual a probabilidade de Pedro vencer? Lembra da fórmula? Número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Os casos favoráveis é sair ou 5 ou 6. E quantos casos possíveis tem no dado? 6. Então, nós temos aí 2 dividido para 6. Em alguns problemas, é necessário fazer a simplificação. E aí, o 2 e o 6, ambos são divisíveis por 2. Então, 2 dividido para 2 eu acho 1. E 6 dividido para 2 eu acho 3. E aí, 1/3 é a minha resposta. Continuando ainda dentro desse problema. Questão letra D. Qual a probabilidade de Pedro empatar com Bruno? Bem, para empatar, se o Bruno tirou o número 4, bem, Pedro tem que tirar exatamente para empatar com ele o número 4. Então, ele tem uma possibilidade, ok? E aí, utilizando a fórmula, número de casos favoráveis é apenas 1, que é o número 4, e o número de casos possíveis são 6. Bem, qual a probabilidade de Bruno ganhar? Bem, o Bruno ganha se para o Pedro sair os números 1, 2 ou 3, porque lembra? Ele tinha tirado 4. Então, nós temos 3 casos favoráveis sobre 6 possíveis. Então, nós temos 3 para 6. Fazendo a simplificação quando necessário. Vou dividir em cima e embaixo por 3, porque tanto 3 quanto 6 são divisíveis por 3. Note que o 2, por exemplo, ele só divide o 6, mas não divide o 3. Então, por isso que eu não usei ele. E aí eu tenho que será 1/2, ou mesmo que 50%. E aí, para encerrar, o cálculo de probabilidades, eles não fornecem para a gente a certeza
mas sim permite prever as chances de um acontecimento. Então, vocês têm aí um formulário com exercícios. Gostaria também que vocês fizessem as páginas 104 até 106. Tá ok, pessoal? Um abraço, professor Roberto.